Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando início a mais um estudo doutrinário. Hoje com o capítulo do livro Pão Nosso, o livro que é de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. O capítulo de hoje é o governo interno, que é baseado nesse versículo 27, do capítulo 9 da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. O versículo diz o seguinte: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. O tema de hoje é um tema interessante, que fala sobre a nossa força de vontade, a nossa capacidade de comandar a organização física que está a cargo de nós mesmos, do próprio espírito. São reflexões importantes que Emmanuel nos faz nesse capítulo e que a gente traz aqui alguns destaques, e lógico o nosso entendimento com alguns comentários de outras obras também sobre esse tema. Então, começando os destaques, logo no primeiro parágrafo a gente tem, Emmanuel nos traz: efetivamente, o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. E aí, nesse primeiro destaque, a gente já lembra o que o estudo trouxe para nós de uma forma assim, muito clara. Aquela célebre frase que nós conhecemos, a carne é fraca. Então, uma reflexão inicial que fica para nós. A carne realmente é fraca ou fraca seria o espírito? Porque como nós sabemos que o comando do corpo físico está a cargo do espírito, então todas as fragilidades ou as fraquezas que nós demonstramos como força de vontade exígua nesses chamados que o espírito, que o corpo traz e que o espírito assume como comando, eles são efetivamente do próprio espírito. Então, Emmanuel já nos traz que, como miniatura do universo, nós, sob o comando supremo do espírito, esse governo cabe a nós. Então, não é a carne que é fraca, mas sim o espírito que não tem a força de vontade suficiente para se impor sobre, muitas vezes, as tendências inferiores que ele nos traz, até mesmo como reminiscências do passado. Então é sobre isso que nós vamos desenvolver na sequência. Continuando, Emmanuel traz lá no capítulo: não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana, ou seja, não é que a substância passiva que Emmanuel se refere aí é a substância que constitui, a matéria que constitui o corpo físico. Não é que ela possui a vontade superior à do espírito. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. E é verdade. É exatamente isso que leva àquela frase que nós citamos aqui há pouco da sensação de que a carne é fraca. Então são as tendências inferiores que estão, e muitas vezes, como eu falei, até como reminiscências do passado, estão tentando subtrair o domínio do comando do espírito, que sabemos, nós mais uma vez reforçamos, representaria aí a fragilidade ou a fraqueza do espírito, no enfrentamento dessas tendências inferiores. Tanto que o Evangelho nos traz, que a doutrina espírita nos traz, mas o Evangelho nos traz de forma destacada que o espírita reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele emprega
no arrastamento, né, às tendências inferiores, né, na resistência às más tendências, ou seja, claramente nessa situação aí que a gente traz, né? E só para exemplificar, né, para trazer um exemplo, né, seria, por exemplo, né, podemos usar os próprios pensamentos, né? Então, quando eu tenho pensamentos que geram pensamentos inferiores, pensamentos sobre coisas negativas e ruins, né, que eu poderia fazer ou realizar, né, eu como espírito no comando do corpo, né, uma vez que eu cedo a essas tendências e realizo essas e dou materialidade, né, pela ação a esses pensamentos negativos ou inferiores que me vêm à mente, né, mostra nesse momento que eu não fui suficientemente forte, né, ou não tive a força espiritual representada pela vontade, né, para poder me opor a esses pensamentos inferiores que sugeriram ações equivocadas, né? Então, só para trazer um exemplo para o nosso entendimento aí dessa questão, né? Então, continuando, irmã, é indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo, ou seja, é indispensável que nesses momentos quem comande seja o espírito, né? Então, se os pensamentos me vêm à mente, ou as más ideias vêm à mente, né? Se eu vou concretizar ou não, né, aqueles pensamentos, aquelas más ideias, vou transformar em ações, a decisão cabe ao espírito, né? Então é indispensável que quem comande, né, quem esteja no governo de si, seja o espírito, né? E tenha, logicamente, a liberdade de ação, mas a responsabilidade sobre os atos que comete, né? Continuando, olha que interessante o termo ali que a gente já falou aqui no estudo. Ó. O governador supremo, que é o espírito, ou seja, da organização trina, né? Corpo, perispírito e espírito, o governador supremo é o espírito, né? E no cosmos celular, ou seja, né, na microestrutura do corpo físico, por exemplo, né, ele, o espírito, redige as leis, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. Olha que interessante esse exemplo que Emmanuel traz com o governo central, por exemplo. Ele fala isso, a gente não trouxe aqui porque ficaria muito grande, né? Mas ele fala que é como se fosse um governo central, em que o governador é o espírito, né? E ele conta com a ajuda, né, no corpo físico dos ministérios responsáveis por realizações em várias áreas, né? Mas quando ele não usa a vontade, a própria vontade, como esse órgão fiscalizador, né? Ou seja, quando ele não mobiliza, quando o espírito não mobiliza a vontade, né, para barrar essas tendências inferiores, né, ele falha nesse momento, né, como responsável maior por toda a organização, ou seja, o responsável maior pelo governo central, né? Então é muito interessante essa analogia que Emmanuel faz aí com o governo, né, com o executivo, o poder executivo aí representado pelo governador supremo da estrutura que é o espírito, né? Quem espera vida sã sem autodisciplina não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total, ou seja, força de vontade, né, e autodisciplina, né, elas andam de mãos dadas, né? Então, esperar, né, que tenhamos uma vida equilibrada sem autodisciplina, Emmanuel deixa claro que não é por aí, né? Então, autodisciplina, força de vontade direcionada para o nosso
né, para o nosso equilíbrio, ela é simplesmente fundamental, né? E aí, Emmanuel finaliza com essa frase, né? É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida, qualquer. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e boa vontade para com nossos irmãos. Então, olha que interessante, né? A vontade forte, né, como aquele órgão fiscalizador ali da própria, né, gestão ali que a gente colocou, né? Da autogestão, né, do governo de si mesmo, a vontade forte para comigo, né, e boa vontade para com o próximo. Né? Olha que interessante essa finalização aí do capítulo pelo Emmanuel. Né? E aí a gente trouxe, né, como nesse tema que nós estamos abordando hoje, como a vontade como algo fundamental, né, no entendimento da mensagem do capítulo de hoje, né? E aí eu trouxe algumas contribuições, como a gente sempre faz aqui, né, para a gente refletir sobre a vontade, né? E essa primeira aí que eu trouxe ela do livro Sexo e Evolução, de Walter Barcelos, no capítulo 14, né, que diz o seguinte: a vontade é a participação consciente. Olha que importante, nessa participação consciente, esclarecida, responsável da alma que deseja sinceramente melhorar, depois de muito sofrer e reconhecer suas imperfeições, seus graves erros e imensas deficiências. O trabalho de vencer a si mesmo não é tarefa fácil, né? Então, manter o governo austero, né, equilibrado, né, o poder executivo, né, firme, né, nessa estrutura não é fácil. Né? Ninguém está falando aqui que é fácil. Né? Mas é preciso que o espírito esteja no governo central, né, no governo interno, no governo central aí, né, da organização, né, físico e espiritual. Né? E para isso, né, ele tem que contar com essa participação consciente, esclarecida e responsável. Porque, como nós falamos, né, as más decisões oriundas, né, da vontade frágil, né, fraca, ela retornará como responsabilidade para o próprio espírito, né? Livre para agir, porém com a responsabilidade recaindo sobre o próprio espírito das suas decisões. Né? Mais uma contribuição que a gente trouxe ali do Leon Denis, né, no livro Depois da Morte, na parte 4, capítulo 32, que é o seguinte: a vontade é a faculdade soberana da alma, força espiritual por excelência. Olha que interessante essa definição, né? Força espiritual por excelência, né? Então, como a gente colocou lá atrás, né? A carne é fraca. Se a carne é fraca é porque falta o comando do espírito, né? Se falta o comando do espírito, falta o que é o espírito? Vontade, né? Como agente fiscalizador lá do governo central, né? Falta, portanto, o que? Força espiritual, né? Falta força ao espírito. Não é a carne que é fraca, é o espírito que deixa de ter a força necessária para resistir à tendência inferior. Né? E completando ali, né, e pode-se mesmo dizer que é a essência da personalidade. A vontade é a essência da personalidade. Né? E finalizando, né, a última contribuição que a gente trouxe aí do livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, na parte 2, no capítulo 6, que ela fala que a vontade é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Né? Então, olha que interessante, cabe, né, à vontade e a essa força espiritual e ao espírito, né, essa decisão por né, colocar a máquina
em movimento a seu serviço, né? Ou, né, paralisando-a pela inércia, né? Representada aí por essa, né, fragilidade no momento, né, das decisões e principalmente, né, no momento de resistir aos maus arrastamentos, às más tendências, às tendências inferiores que nos chegam e que nos tentam muitas vezes o domínio, né? Bom, é isso, agradeço a todos e até o próximo estudo.